Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal, gravando um vídeo muito especial para vocês. Eu estou aqui dentro de uma estupa budista. Aqui é o Bodha Templo, templo muito importante para o budismo, para a religião, a segunda maior religião do Nepal. Mas eu estou aqui hoje gravando os vídeos e decidi fazer aqui do improviso aqui alguns pontos importantíssimos para você entender sobre o trabalho missionário no mundo. Olha só, antes de mais nada eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, dá aquele joinha se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que vai ser muito bom, não vai custar nada, não vai doer nada. Então vamos lá. Gente, eu tenho pensado muito a respeito de como o campo missionário tem mudado drasticamente, ainda mais agora, depois da pandemia. Eu tenho falado isso com muitas pessoas e as pessoas geralmente não dão muita credibilidade para o que eu tenho falado. Olha, eu vou falar aqui 3 pontos que o missionário ele tem que enfrentar no campo e não vai mudar. Muita gente fala assim, eu quero fazer missão, mas a igreja assim, as coisas acontecem dessa forma, então eu quero ir, mas eu tenho medo disso. Olha, então melhor você nem vir. 3 pontos importantíssimos. O primeiro ponto que todas as pessoas que decidem fazer aquilo que eu faço, o primeiro ponto que essa pessoa vai sofrer nos primeiros meses, ou nos primeiros anos, ou nos primeiros dias, é a solidão. A primeira coisa, não tem como. Não há como você desvincular a solidão do trabalho missionário. Olha só, eu estou aqui num país com 30 milhões de pessoas. Do lado de cima tem um país com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Do lado de baixo tem outro país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Nenhum desses países tem pessoas que têm algum parentesco de sangue comigo. Essas pessoas têm uma vida aqui e essa vida vai continuando, essa vida vai andando e não adianta eu falar nada que essas pessoas vão seguir a vida delas e eu tenho que entender que eu estou aqui, vai ser eu com a minha esposa, eu com alguns amigos e nada mais, Então o contexto de solidão é muito presente. Hoje ainda um pouco menos por causa das mídias sociais, por causa da facilidade que nós temos de fazer videochamada, FaceTime, qualquer tipo dessas coisas ajudam, mas não amenizam. Você que chegar e quer chegar ao campo de alguma forma, você vai sentir a solidão. O segundo ponto que eu vejo as pessoas dizendo, e eu já vou falar que é verdade, é o abandono. Você será abandonado, as pessoas vão esquecer de você e isso é normal, mas Deus nunca se esquece da pessoa, Deus nunca vai esquecer de você. Eu tenho 7 anos aqui. 7 anos, eu já recebi mais de não sei quantas inúmeras promessas de pessoas que me ajudariam tanto financeiramente, que estariam comigo, que ligariam para mim toda semana e com o decorrer do tempo essas pessoas literalmente esquecem disso, isso é normal, as pessoas vão esquecer de você. E o que mais me choca, o que mais me dói é quando eu sento na mesa com alguém que tem o mesmo chamado e quer fazer a mesma coisa que eu, e essa pessoa começa a falar, mas a igreja abandona as pessoas no campo, a igreja abandona os missionários no campo, a igreja faz isso com os missionários. Gente, presta atenção numa coisa, a igreja ela não abandona ninguém, porque Deus não abandona ninguém. Se você fala que você está sendo abandonado no campo, você está falando que o próprio Deus abandonou você. Então por que eu sei que eu vou estar sozinho aqui e as pessoas vão esquecer de mim? Eu sei disso, mas eu não coloco isso como empecilho para seguir o meu trabalho, porque eu não trabalho para a pessoa, eu não trabalho para nenhum ser humano, eu trabalho para Deus. E Deus nunca me desamparou e não vai ser agora que Ele vai me desamparar. Então, se você tem esse chamado, se você conhece alguém que tem esse chamado, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Essa pessoa precisa entender que a solidão é normal, o abandono das pessoas é normal, mas Deus, Ele nunca abandona ninguém. Eu estou fazendo um estudo de todos os missionários que existiram e que fizeram um trabalho de relevância desde a igreja do primeiro século até o dia de hoje, na verdade até 1960. Eu estou lendo a história dos maiores missionários, dos mais relevantes, eu estou lendo a história deles e todos eles foram literalmente solitários. Paulo foi solitário, ele morreu sozinho. Pedro viveu solitariamente. Então, quem sou eu para querer cobrar que as pessoas sejam comigo aqui, que eu faça uma multidão de amizade, uma multidão de pessoas, que isso não vai acontecer. Então, a solidão e o abandono, isso é abandonar o Jesus, abandonar o Pedro, abandonar o Paulo e provavelmente as pessoas vão me abandonar. Mas eu não trabalho para essas pessoas, eu não sigo o que essas pessoas dizem, eu trabalho para Deus. Então, não tem como você dizer que a igreja está te abandonando. Quem te abandona são as pessoas. Por que a igreja não te abandona? Porque Deus não te abandona. E a igreja pertence a Deus e Deus é o Deus soberano de todas as coisas.
Então a igreja não abandona, tira isso da sua cabeça. Igreja nenhuma abandona missionário, isso é mentira. Olha só, as pessoas falam assim, mas o pastor não me liga, o pastor, o líder não me procura, eu estou aqui sozinho. Eu vejo muito isso e muitas pessoas começam a criticar. E eu falo com as pessoas geralmente assim, olha, esse pastor que está aí no Brasil ou qualquer lugar do mundo, esse pastor tem família, esse pastor tem uma igreja para cuidar, esse pastor tem centenas de ovelhas. Se for um pastor de porte médio, ele tem milhares, talvez centenas de milhares de ovelhas. Se é o seu líder, ele tem outras dezenas. Então você não é a última água fresca do deserto, você não é a última pacote de bolacha porque você decidiu entrar no avião e fazer missão. Olha, eu tô falando isso como missionário, tá bom? Eu tô falando isso com alguém que vive isso. Então, eu já descarto isso na minha vida, eu passo por isso todos os dias e isso eu procuro não me afetar e não afetar a vida da minha esposa. E a terceira e última coisa que eu quero dizer para você, por favor, entenda o seguinte, recurso financeiro. Recurso financeiro, você vai passar dificuldade em recurso financeiro, pelo menos nos primeiros 5 anos de trabalho. As pessoas vão pensar 3, 4 vezes para mandar uma oferta para você. E quando as coisas começam a melhorar, melhora por alguns meses, só depois cai de novo. Por que eu procuro sempre ir no Brasil em 2 anos? Porque 70% das pessoas que começam a ofertar na minha vida, elas desistem com o tempo. E geralmente as únicas pessoas que prevalecem é a instituição chamada igreja. Muito difícil uma igreja literalmente falar com o missionário de cara, assim, olha, eu não vou mandar oferta para você mais, ou te abandonar sem falar nada com você, sem te dar uma justificativa. É muito raro isso acontecer. Agora as pessoas as pessoas que fazem parte desses 3 pontos que eu disse aqui, o abandono, esquecimento, a solidão, entra nesses 3 pontos, as pessoas vão literalmente cortar a oferta na primeira necessidade que eles tiverem lá, o primeiro carnaval que eles tiverem, a primeira viagem que eles tiverem, eles não vão enviar o recurso para você. Isso acontece comigo. Existem muitos amigos que ofertam na minha vida, me abençoam? Sim, mas 70% deles não prevalecem. Eu já sei disso, eu já crio isso no meu coração, eu já venho com isso em mente. E o que eu faço então para sobreviver? Se você está sozinho aí, se algumas pessoas te abandonam e se às vezes o recurso financeiro não é suficiente para você, então, Lázaro, se você está falando dessa forma aqui nas mídias sociais abertas para todo mundo, o que eu faço? Eu procuro ter minha consciência em Deus, procuro ter o meu pé firme em Deus, sabendo que se um dia eu recebo uma oferta que cobre as despesas do mês e sobrou um pouco mais, eu sei que daqui a alguns meses eu vou precisar usar essa oferta, porque automaticamente a vida do missionário, ela sempre, financeiramente, sempre vai para baixo, sempre vai caindo, depois você volta ao local que você está, ao país que você faz parte, a sua família ali em Cristo e volta de novo, mas cai de novo. Isso é automático. Então, eu procuro viver assim. Eu não vou desistir da minha vida, eu não vou desistir de estar aqui no país que eu estou por causa desses 3 pontos, porque eu tenho a minha fé firmada em Deus. Se você tem a sua fé firmada em Deus, se você tem a sua visão de vida firmada naquilo que Deus tem para você, eu quero te dizer uma coisa, não desista. Isso não se aplica apenas a mim, missionário, isso aplica a todas as pessoas, todo mundo que quer fazer qualquer coisa na vida. Olha, eu tento sempre dizer para as pessoas, não desvincule o chamado da sua vida pessoal.